Diz assim o texto bíblico: ele me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito com E maiúsculo, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E quando nós lemos os versículos que nós estamos trabalhando nessa noite, esse versículo faz parte da chamada de Ezequiel. Capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 de Ezequiel faz parte da chamada de Ezequiel, quando Deus está convocando Ezequiel para uma obra. E quando Deus convocou Ezequiel para uma obra, Ezequiel estava onde? Ezequiel estava numa colônia judaica, num rio, às beiras de um rio chamado Quebar, lá na própria Babilônia. Ezequiel significa aquele que Deus sustenta. Ezequiel significa aquele que Deus sustenta. Vou contextualizar para você entender o nome de Ezequiel aqui. Quando Babilônia invade Judá, a primeira vez que Nabucodonosor invade, ele leva uma leva de pessoas para a Babilônia. Entre elas estava o profeta Daniel, nobre, com seus amigos, pessoas cultas, pessoas idôneas. Nabucodonosor queria a nata de Israel na Babilônia. Daniel foi trabalhar no palácio. 8 anos depois, Nabucodonosor invade mais uma vez Judá, e dessa vez leva mais uma porção de gente, entre elas Ezequiel. Então, para você entender, Daniel é levado em 1 ano, 8 anos depois Ezequiel é levado. Na terceira vez, quando Nabucodonosor invade, 11 anos depois que Ezequiel é levado, ele vem para destruir Judá. E aí todos os judeus estão na Babilônia, exilados. Daniel foi trabalhar no palácio. Só que Ezequiel, quando foi, ele ficou no meio da massa pobre, sofrida, às beiras de um rio chamado Quebar. E quando ele vai para sofrer, ele vai para padecer, ele vai para ouvir lamúrias, ele vai para passar fome, ele vai para passar sede, ele vai para sentir todo o sofrimento que ele poderia sentir como um exilado na terra de Babilônia. Mas Deus chama aquele que Deus sustenta. Deus chama aquele que Deus sustenta. Deus está chamando Ezequiel, porque quando Ele chama, Ele sustenta. Quando Deus tem o propósito na vida de alguém, Deus vai sustentar este alguém, do começo ao fim. E quando nós vimos aqui a chamada de Ezequiel, que já está lá no rio Quebar, junto com o povo de Israel, ele é chamado lá no capítulo 1. Olha que interessante, a chamada de Ezequiel não começa no capítulo 2. A chamada de Ezequiel começa lá no capítulo 1. Porque se você pega o livro de Ezequiel, que possui 48 capítulos, os primeiros 24 capítulos, eu quero que você preste atenção aqui. Os primeiros 24 capítulos de Ezequiel só fala para os da casa. Ezequiel, usado por Deus, ele não fala para nenhuma nação gentia, não tem nenhuma profecia contra a Babilônia. Os primeiros 24 capítulos de Ezequiel, Deus faz a chamada e usa Ezequiel para falar com a casa, só com os de casa. Porque Deus começa a tratar com os de casa. Deus começa a tratar com os de casa. Depois Ele vai se preocupar com os outros. É por isso que o livro do profeta Ezequiel, ele tem 2 tipos de mensagem.
uma mensagem direcionada aos fiéis e uma mensagem direcionada aos infiéis. E nós vamos entender a chamada de Ezequiel a partir de agora. Ezequiel está lá no Quebar, e por volta do mês de julho, no meio do mês de julho, nosso julho, mas é o 4º mês deles, ele começa a ter uma visão. E nessa visão ele fica atônico, porque ele começa a ver seres estranhos. Um carro com rodas de fogo. E aquela visão chama a atenção de Ezequiel. Ezequiel fica atônito quando ele vê aqueles seres com 4 cabeças e de repente aparece alguém no meio do carro com um trono e alguém sentado no trono. E no final do capítulo 1, aí ele, ao invés dele só ver, ele começa a ouvir. Siga o meu raciocínio. Primeiro Deus chamou a atenção de Ezequiel com algo que ele pudesse ver, preparando Ezequiel para que ele pudesse ouvir. Guarde isso. Primeiro Deus chama a atenção para depois falar. Foi assim com Moisés, foi assim com Josué. Chamou atenção com aquele ser com a espada na mão. Olha, quando Moisés estava cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, alguma coisa lhe chamou a atenção. Nada falou com ele, porque Deus só fala quando você dá atenção para Ele. Então nessa noite dê atenção, porque Deus quer falar contigo. Primeiro ele viu, para depois ele começar a ouvir. E a Bíblia diz no final do capítulo de número 1 que ele começou a ouvir alguns ruídos, barulhos como muitas águas. E aí ele entra no capítulo 2, que foi o versículo que nós lemos. Porque quando nós lemos apenas o capítulo 2, parece que está faltando uma conexão. Por que que ele falou com Ezequiel? Porque ele diz assim: ele me disse, filho do homem. Ele quem? Se você não leu o capítulo 1, você não vai entender quem é. Se você não entender o capítulo 1, você não vai saber quem está falando com Ezequiel. A gente sabe, porque nós temos uma Bíblia e nós já ouvimos essa mensagem. Mas quem pega a Bíblia a primeira vez e lê capítulo 2 de Ezequiel, vai falar: mas quem está falando com Ezequiel? Se você ler o capítulo 1, você vai entender que é aquele que está sentado no trono, que está falando com aquele que Deus sustenta. Mesmo que esteja às beiras do rio Quebar, sofrendo com um povo que está exilado, mesmo assim Deus se revela e Deus fala. Porque Deus não está preocupado com a minha ou com a sua situação para falar. Ele vai começar chamando a sua atenção, para depois falar com você. E olha que interessante, quando ele vem chamar o profeta Ezequiel, talvez você não saiba disso, porque todas as vezes que Deus se revela e faz uma chamada, alguma coisa a gente vai ter que renunciar. Talvez você não saiba, mas o profeta Ezequiel era de uma linhagem sacerdotal. O pai dele era sacerdote. Ele era sacerdote. E aqui, se você ler a Bíblia, no capítulo 1, você vai ver que é no 30º ano, mas não tem 30º ano de ninguém aqui. Ou seja, não é o 30º ano do reinado de Joaquim, não é o 30º ano do exílio, não. O 30º ano é porque é o 30º ano de Ezequiel. Com 30 anos ele começa a exercer o sacerdócio. E com 30 anos ele começa a ser apreciado, começa a ser respeitado, começa a ser privilegiado, começa a se assentar nos melhores lugares, começa a ser influenciador, começa a ter bajuladores. E aí Deus vem para ele no ano em que ele começaria tudo isso e diz: sacerdote não, profeta. Sacerdote não, eu te quero como profeta. Porque profeta tinha inimigos.
O profeta não falava o que o povo queria ouvir, mas falava o que Deus queria mandar e mandava falar. O profeta não agradava e não saciava ego. O profeta colocava o prumo sob a ordem de Deus. E aí Deus vem e chama Ezequiel no momento em que ele começaria a trabalhar como sacerdote. Diz assim: sacerdote não, eu te quero como profeta. Tem muita gente querendo viver como sacerdote, mas Deus quer te usar como profeta. Tem muita gente pensando que só quer sentar na cadeira do meio, mas Deus te quer como profeta. Mesmo que você esteja lá no Rio Quebar, sofrendo, pobre, passando fome, necessidade, Deus vai se revelar a você, vai chamar a tua atenção, você vai começar a ouvir a voz de Deus, porque Deus vai te chamar como um profeta. E a mensagem que Deus entrega para que Ezequiel possa levar essa mensagem ao povo, é uma mensagem que no começo é dura. Possui 3 estágios a mensagem. A mensagem é um castigo, uma promessa de restauração e uma promessa de reconstrução. A mensagem começa com um castigo. Mas Deus diz assim: eu vou restaurar. Mas não adianta só restaurar, eu vou reconstruir. Deus está dizendo: profeta, avisa o povo que eles vão sofrer por conta dos pecados. Eu preciso erradicar a idolatria no meio do povo judeu. E para isso eles vão ficar 70 anos na Babilônia, sofrendo, entre aspas, comendo pão que o diabo amassou. Mas eu tenho uma promessa, avisa eles que com o tempo eu vou restaurar. E depois de um outro tempo eu vou reconstruir. Vou explicar isso. O começo de um processo não é bom. Mas quem não passa pelo processo não alcança o destino. Quem não anda pela jornada e pela trajetória jamais vai alcançar um destino. E a mensagem que Ezequiel tinha era: olha, no começo vai ser difícil, mas quando vocês começarem a aprender a caminhar com Deus, eu vou começar a restaurar a vida de vocês. E um por um vai começar a voltar para ajudar. Isso é restauração. E aí eles vão chegar em Judá, eles vão estar felizes porque Deus está restaurando eles para a terra deles. Só que eles vão chegar em Judá, vai estar tudo destruído. Mas Deus diz: além de restaurar, eu vou reconstruir. Essa era a mensagem que Deus havia dado para Ezequiel. E essa mensagem ele recebe ali, às margens do rio Quebar. E agora eu entro e nós vamos trabalhar esse texto que é o versículo 1 e 2 do capítulo 2 de Ezequiel. Quando a Bíblia diz assim: e ele me disse, Ezequiel está falando, ele quem? Aquele que está sentado no trono, porque ele nunca saiu do trono. As coisas parecem que estão conturbadas, as coisas parecem que nunca vai dar certo. Estamos vendo aí pessoas morrendo, pessoas sofrendo, isolamento social, um com saudade do pai, outro com saudade da mãe. Está difícil, mas ele nunca saiu do trono, ele continua no trono. E aquele que está no trono está falando conosco aqui nessa noite, e com você que está na sua casa. Ele continua no trono, orquestrando todo o universo. Tudo ainda está sob o controle dele. E é Ezequiel que está falando: ele, aquele que está no trono, falou comigo. O que é que ele falou para Ezequiel? Ele disse assim para mim: põe-te em pé
e eu falarei contigo. Agora eu quero que você consiga imaginar a cena. Imagine comigo. No capítulo 1, Ezequiel tem uma visão. E é uma visão transcendental. É uma visão maravilhosa, sensacional, incrível. E quando ele tem aquela visão e ele percebe quem é que está no trono, ele cai. Porque ele está na presença. E quem está na presença tem que se prostrar para adorar. Ele sentiu a presença do Altíssimo ali. Então ele se prostra e adora. E aí nós entramos no capítulo 2. É quando ele diz assim: e ele falou comigo. E diz assim: põe-te em pé, porque eu falarei contigo. Porque nós precisamos aprender uma coisa: reverência na presença, prontidão na comissão. Uma coisa é o momento de adorar, é de extravasar. Agora a hora de ouvir não. É hora de ficar de pé, estar com o coração e os ouvidos prontos para ouvir. Tem gente que acha que o culto é só na hora do louvor. É oba-oba, todo mundo vai adorar, todo mundo chora, todo mundo dança. Aí chega a hora da palavra, não quer ouvir, porque só quer ficar lá. E aí Deus está dizendo: põe-te em pé, e eu falarei contigo. Põe-te em pé, e eu falarei contigo. Põe-te em pé, e eu falarei contigo. Chegou o momento de ouvir Deus falar por meio da sua palavra. Quem está prostrado não ouve direito, tem que ficar de pé. Eu vou falar um negócio forte aqui. A prioridade da igreja é adorar. A prioridade máxima da igreja é adorar. Não existe outra acima dela. Os céus adoram, nós adoramos. Mas a minha e a tua adoração não pode atrapalhar a minha e a nossa missão. Eu quero que você entenda isso. A nossa adoração não pode atrapalhar a nossa missão. Ele estava adorando, mas Deus diz: agora é hora da missão. Eu estou fazendo um chamado. Põe-te em pé. Reverência na presença, prontidão na comissão. A minha e a tua adoração não pode atrapalhar a minha e a tua missão. E aí Deus diz para ele: põe-te em pé e eu falarei contigo. E aí eu aprendo uma lição. Ninguém consegue ficar em pé por suas próprias forças. O que aconteceu aqui? Quando ele disse assim: ele me disse, põe-te em pé e falarei contigo, o versículo 2 começa: então entrou em mim o Espírito. Quando ele falava comigo, enquanto Deus fala, o Espírito pode te batizar. Porque o Espírito entrou enquanto ele falava com Ezequiel. Não foi antes e nem depois. Durante a ministração da palavra, o Espírito Santo também batiza. O Espírito Santo também renova. O Espírito Santo também revela. O Espírito Santo também usa. E você nunca vai se colocar de pé se o Espírito não te levantar. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo. E aí sim colocou ele de pé. Porque ninguém se levanta se não for pela força do Espírito Santo de Deus. Quem aqui ama o Espírito Santo de Deus? Aleluia. Então diga para ele: Espírito Santo, seja bem-vindo em minha vida. Espírito Santo, renova a minha vida.
Espírito Santo, renova a minha casa. Espírito Santo, renova a minha família. Espírito Santo, aleluia, usa-me com os dons, Espírito Santo, porque nós não somos nada sem o Espírito Santo de Deus. É por isso que Jesus, lá em Atos capítulo 1, Jesus não mandou os discípulos pregar. Quando ele foi para o céu, ele disse assim: ó, fica em Jerusalém, não vai sair pregando não, porque não adianta pescar sem Jesus falar qual é o lado para jogar rede. Não adianta, não pega peixe, Jesus não fala, é da direita. Então fica em Jerusalém até, porque quando vir ele, ninguém segura esses crentes, porque quando o Espírito Santo entra, enche, usa e leva, não há barreiras que segure o crente em nome de Jesus. Então fica em Jerusalém até que, o até que é um tempo. Qual é o tempo? O tempo que o Espírito entrar. É por isso que Ezequiel está dizendo assim: quando o Espírito entrou, ele me levantou. Aí vem o segredo. Ezequiel não estava entendendo nada do que Deus estava falando, ele só estava prostrado. Porque quando você lê o final do versículo 2, ele diz: e ouvi. Porque quando Ezequiel fala assim, o Espírito entrou em mim quando ele falava, mas o que ele falava ele não estava entendendo. Mas quando o Espírito entrou e levantou, aí ele começou a entender o que Deus está falando. Você só vai entender os mistérios de Deus o dia que o Espírito Santo tiver liberdade na sua vida. Aí você vai começar a entender quando Deus está dizendo, a promessa vai se cumprir. Mas Deus, eu estou passando por isso, aquela promessa parece que nunca vai se cumprir. Se você tem o Espírito Santo, ele vai dizer para você: eu que prometi, eu vou cumprir. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A mensagem de Deus para nós nessa oportunidade é que nós não conseguimos ficar de pé se o Espírito não nos levantar. Não há homem, não há mulher que consigam se levantar com as suas próprias forças, mas aquele que abre o coração para o Espírito Santo do Senhor, não há diabo que o faça ficar prostrado, porque onde tem o Espírito Santo de Deus, não há obstáculos diante do ser humano que está cheio do Espírito. E o convite de Deus para nós nessa noite é: enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Não se fala mais do Espírito Santo, não se prega mais sobre o Espírito Santo, não se prega mais sobre os dons, não se prega mais sobre profecia. O Espírito Santo continua o mesmo que levantou Pedro, o mesmo que levantou Paulo, o mesmo que levantou Wesley, o mesmo que levantou todos os reformadores, todos os crentes durante os séculos. É o mesmo que está aqui e quer te usar. Quem ignora o Espírito, ignora a palavra. Quem ignora a palavra, ignora Deus. Quem ignora Deus, ignorou a própria vida. E a mensagem é: abra a tua vida para o Espírito Santo de Deus. E aí você vai começar a entender o que Deus está falando para você. Deus abençoe, em nome de Jesus.